Olá, eu sou Sandra Lima, idealizadora e diretora da Cultura Porreta. Sou filha e neta de mulheres nordestinas. As minhas origens estão no Ceará e no Piauí. Eu não sou entendedora profunda da cultura nordestina. O meu trabalho é sempre trazer convidados para falar dos temas, das pautas sobre cultura nordestina, da música, do cordel, da literatura, da poesia, das artes, da cultura de modo geral. E o convidado de hoje é um conterrâneo da minha mãe, do Piauí, ativista dos direitos humanos, ator e produtor cultural, Kadoshi Olive. Kadoshi, se apresenta para nós. Salve! Que alegria estar aqui, hein? Depois dessa apresentação tão impulsionadora, né? Nessa nossa grande prosa, nessa grande troca. E a gente tem aí esse elo, né? Que nos une, que nos aproxima. E você é basicamente uma quase conterrânea, né? De certo modo, por osmose. E basicamente a gente está aqui para poder estabelecer essa conexão, essa troca, né, esse diálogo, essa grande prosa. Sou a luz na estrada e na campina, sou a força da mulher nordestina, carregada de jeito e de valor. Sou a gente que sonha e vive amor, sou guardado no seio da memória, ameríndio cumprindo sua sina. Margarida Maria, eu sou razão, sou o Chico do Acre Maranhão, Vitalino do velho Pernambuco, sou da Silva, porém não virei suco, sou o Borges na arte do poema, velho Chico que inunda a região. Sou cascudo das terras potiguares, sou Gonzaga de tudo. Kadoshi, como a cultura influencia na saúde mental? Você que é um especialista, que tem trabalhado, pesquisado bastante, estudado muito a questão da saúde mental e da cultura, como que a cultura beneficia a questão da saúde mental? Pois bem, pensar a questão da cultura é pensar a nossa construção, né, enquanto sujeitos, pensar a nossa construção como parte da sociedade, aquilo que nos constitui, aquilo que nos coloca, né, frente ao enfrentamento das próprias questões sociais. Então, pensar a configuração da saúde com a cultura é pensar uma perspectiva do nosso lugar, né? Do nosso lugar de mundo, nossa visão de mundo e as nossas construções, as nossas percepções, as nossas subjetividades. E tudo isso são fatores de determinantes sociais numa perspectiva de saúde e ações promotoras de saúde. E a cultura ela é como um fio condutor das nossas relações, da nossa construção, né, do nosso cultivar relações interpessoais, cultivar relações saudáveis. E tudo isso pensando o contexto de saúde com a cultura como esse grande elo, essa grande rede de afeto, de cuidado, que gera autonomia, que gera emancipação e que gera o protagonismo dos sujeitos. E aqui eu falo no contexto de sujeito de direito, refletindo sobre a perspectiva da dignidade da pessoa humana. Muito legal. Kadoshi, você no Piauí teve um destaque muito grande, né? Você saiu em várias mídias, você teve bastante retorno na questão do seu trabalho como ator, como artista. Conta um pouquinho para a gente como é ser um artista, um ator no Piauí, um ator nordestino. Como é que foi a sua trajetória no Piauí? Então, pois bem, já sinalizando o contexto de território, né, eu sou forjado lá no estado do Piauí, mais precisamente na cidade de Teresina, que é uma cidade planejada, inclusive
a primeira capital, né, da região do Nordeste, né, no contexto de território, como uma cidade planejada. Então, eu venho dessa cidade, né? Eu venho de Teresina, lá no Piauí, e pelo que eu percebo e pelo que eu visualizo, desde criança eu sempre fui voltado para o campo das artes. Eu lembro que na época da escola eu usava o caderno de desenho, e aí eu fazia, né, os contornos dentro da educação artística, e aí o momento que eu me soltava, né, que eu me permitia, era dançando quadrilha nas festas junina, julina, e aí a arte para mim sempre percorreu esse espaço, né, da contação de história, né, dos saberes tradicionais, do cafezinho no fim de tarde, que era celebrado ali naquele convívio familiar através da minha avó. E aí eu cresci nesse espaço, né? Nesse espaço onde eu tinha momentos de escuta, momentos de diálogos dentro dessa grande estrutura relacional e, ao mesmo tempo, afetiva. Então, eu trago essa memória dentro da minha construção no campo da arte, mais precisamente enquanto linguagem, que foi o teatro. Eu fui forjado nas entranhas do teatro no estado do Piauí, ali no Teatro 4 de Setembro, depois eu fui para o Teatro da Assembleia, depois eu fui para o Teatro Municipal João Paulo II, e desde então essa minha relação no campo da arte se deu com o teatro. Tentei fazer dança, no caso dança contemporânea, na Casa de Cultura de Teresina, mas o meu corpo ele não era um corpo forjado nesse contexto da dança. Então o teatro foi que me fez percorrer outros caminhos, que me forjou e que me construiu hoje até dentro do que eu faço, dentro de pensar essa interface no campo da saúde, junto com a cultura, a partir da quebra da quarta parede, quando eu sinto que o teatro, para mim, se torna um espaço que eu tenho uma necessidade de expandir os meus conhecimentos no desenvolvimento de habilidades e de competências, e assim eu fui forjado. E com essa oportunidade que o teatro te deu, a gente teve um piauiense viajando por aí, né? Foi para Londres. Como foi essa experiência lá em Londres? Então, Sandra, eu sempre tive um sonho, né? Um sonho de estar num lugar de potência, de estar num lugar em que eu alcançasse outros territórios, alcançasse outros lugares. Eu sempre tive esse sonho guardado dentro do meu coração. E eu disse assim: poxa, não venho de uma família, né, com privilégios e tudo mais, mas eu sempre tive esse propósito, que através do meu processo de trabalho eu ia alcançar outros países, eu ia alcançar outros territórios e outras nações. Inclusive, antes de eu ir para o Reino Unido, mais precisamente ali entre Londres e o interior da Inglaterra, em Liverpool, e também o país de Gales, e também na Escócia, em Edimburgo, eu fiz uma grande viagem que foi aos Estados Unidos, ali no estado da Flórida, e foi um momento muito lindo, porque foi um momento que eu estava não só realizando um sonho, mas que eu estava dentro de uma dinâmica de intercâmbio, num momento de muita troca no âmbito artístico-cultural. Eu fui visitante da Universidade de Miami, fruto de todo esse engajamento, né, de todo esse empenho, de toda essa dedicação em relação a projetos que eu fiz parte, que foi um divisor de águas na minha trajetória, na minha carreira, e tudo feito com muita disciplina, com rigor técnico, sabe? E isso que possibilitou eu ter essa experiência dessas viagens né, num contexto de cooperação internacional. Então eu me refaço, né, com essas experiências, e isso também me transforma como ser humano, porque quando a gente faz uma viagem para conhecer
uma outra cultura, talvez aprender um novo idioma. Então, o, o meu real objetivo e o meu real propósito era que com essas experiências eu voltasse para o meu país de origem, trazendo tudo que eu aprendi, tudo que eu construí, tudo que eu visualizei em prol, em função dos projetos que hoje eu assino. Então, toda essa experiência foi uma experiência que, por mais que tenha demorado em torno aí de 10 anos, mas eu guardei esse sonho dentro do meu coração e eu fiquei muito feliz porque esse sonho que me levou a realizar tudo que eu venho realizando hoje, fazer tudo que eu faço hoje, pensando no contexto de políticas públicas, políticas sociais, voltada também para o âmbito da cultura, e eu me debruço em prol, em favor de todos esses projetos, de todas essas ações, a partir dessas experiências, a partir dessas viagens que eu realizei. Kadoshi, você como pessoa dos direitos humanos, ativista dos direitos humanos e um cidadão nordestino, como você vê o preconceito que agora a gente está tendo um momento que parece que a gente está, pelo menos, trazendo à tona essa questão, mas há pouco tempo que isso tudo está acontecendo. Como que você vê essa questão do preconceito com os nordestinos? Brava, Sandra. Muito boa sua pergunta, sua provocação. Antes de mais nada, é importante entender que a xenofobia, né, a xenofobia internalizada, ela é um problema, porque nós somos uma nação, nós somos um país plural e diverso, né, com características continentais. E pensando no contexto de Brasil, não cabe essas divisões, porque hoje eu entendo o racismo, né, esse contexto do racismo numa dimensão étnico-racial, assim como eu também compreendo a xenofobia. Então, para mim, sempre foi uma questão que eu soube lidar, que eu soube driblar, né, afirmando as minhas origens, nunca negando a minha história, o lugar da onde eu vim, e sempre com muita humildade, com simplicidade, com caráter forjado. De certo modo, eu reconheço que isso é um problema e um problema grave, né? Um problema crônico que precisa ser varrido, né? Que precisa ser limpado em nosso país, porque não cabe, num país chamado Brasil, dentro de tudo isso que eu falei, imperar o preconceito, a discriminação, e que devemos lutar e combater e enfrentar para que isso de fato não aconteça, porque nós somos um país plural e diverso, né? E somos, antes de mais nada, brasileiros, latino-americanos, né? E fazemos parte de uma grande família chamada Brasil. Então, assim, quando a gente tem experiências, conforme eu relatei, a gente sente na pele a dor do que é a xenofobia, né? A dor do que é o racismo e por aí vai. Então, sobre essa questão, eu sempre vou defender que existe lugar para todo mundo, independente se é no eixo Rio-São Paulo, se é no sul do país, se é no sudeste, se é no norte. Então, o mais importante é a gente ter a nossa essência, né? Com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de viver, com o nosso sotaque, né? Então, isso para mim é muito importante a gente ter isso como uma característica daquilo que nós somos, porque nós somos sujeitos e nós devemos exercer a nossa cidadania, independente de qualquer situação, independente das circunstâncias. Todos nós somos brasileiros e brasileiras. Eu vejo essa questão do preconceito com o nordestino, né, como uma questão de imposição social para que algumas pessoas
continuem sendo as pessoas que possam ser consideradas os intelectuais, as pessoas que desenvolvem a arte, a literatura, e tem o nome, né, o destaque, porque a gente sabe que os grandes mestres, tanto da literatura quanto da cultura, das artes, são nordestinos, da música, e, no entanto, esse preconceito realmente não deveria existir, porque a gente sabe que existem esses grandes mestres, né? E, enfim, quais os principais fatores que influenciam na promoção da saúde mental? Você que é um especialista, está estudando, está batalhando aí pela questão da saúde mental. Então, Sandra, eu sempre trago a perspectiva de pensar a saúde mental no nosso lugar de refletir sobre o bem viver, né? E nessa questão do bem-estar como uma ação promotora de saúde. E o que é saúde mental? Saúde mental é um bom convívio social, bons relacionamentos interpessoais, estar com bem consigo mesmo, se alimentar bem, tendo uma alimentação balanceada, equilibrada, uma dieta, e também atividade física e relaxar, né? Ter uma vida com qualidade, né? Com uma qualidade, pensando a nossa construção dentro daquilo que nós temos a oferecer, estar com as pessoas que nós amamos, afeto. E aqui eu trago e parafraseando a Nise da Silveira, que é uma grande referência, que ela chama de afeto catalisador, e buscar se cuidar, o autocuidado. E como é que se dá esse autocuidado? Dentro de tudo isso que eu falei, é a gente saber fazer essa travessia colocando a máscara. E quando eu falo dessa máscara, eu falo da máscara de oxigênio. Porque em alguma fase da nossa vida, a gente vai passar por situações contrárias, por perdas, né? Por lutos, por angústias, né? E a gente saber fazer essa travessia resgatando a nossa capacidade de dialogar, mas acima de tudo, a nossa capacidade de despertar a escuta. E quando eu falo da escuta, eu estou falando da escuta ativa, expandir a nossa consciência e reconhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e transformar isso em algo que a gente consiga resgatar a nossa essência. E tudo isso é promoção de saúde mental. E tudo isso é aquilo que vai restaurar a nossa linguagem, vai restaurar a nossa capacidade de amar e de ser amado. Por quê? Quem cuida também precisa de cuidados, né? E aqui eu indico um caminho de possibilidades: fazer uma terapia, ouvir uma boa música, estar com aqueles que você ama, né? Amar e ser amado, e estar num ambiente de muito cuidado. E ainda reforço aqui, vivenciar experiências culturais, experiências de sociabilidade, se engajar em causas, em projetos que preza pelo desenvolvimento humano, por ações que propaguem a dignidade da pessoa humana, dos sujeitos de direitos, e numa defesa da saúde com o bem-estar. E por isso que eu sempre vou defender essa relação de saúde com cultura, né? Frequentar espaços de cultura, museus, casas de espetáculo, um bom show e estar com as pessoas que a gente ama. É verdade, a cultura e a arte me salvaram. Você sabe da minha história, né? Que eu fui criada abandonada pelo lado paterno, com muita dificuldade, e a cultura e a arte realmente transformam, né? Kadoshi, uma pergunta pessoal, e até peço perdão aí pela ignorância a nível, né,
internet, porque todo mundo que vê vai ver a minha ignorância. Eu tenho uma experiência com alguns piauienses, né? A minha mãe e alguns amigos. E eu percebo uma calma, porque as pessoas dizem que o nordestino ele é sangue quente, que ele é arretado. E eu percebo uma calma no piauiense diferenciada. Como você é piauiense, raiz, e morou lá, né, desde sempre, agora mora no Rio, também vai para lá, vem para cá, me diz, é uma característica do piauiense ser calmo? É, é uma característica do piauiense, mas eu sempre vou trazer uma reflexão, né? A partir da experiência de cada um de nós, né? Daquilo que nos atravessa, daquilo que nos constitui como ser social. Então eu vejo que essa particularidade, né, do ser nordestino, do ser piauiense, vem justamente de uma característica de como o Piauí foi forjado, né? De como o Piauí se constituiu como um estado brasileiro na região do Nordeste. Quando você pensa o contexto do Nordeste, cada região do Nordeste tem uma particularidade. Então é importante se pensar que, por exemplo, isso que você traz dessa calmaria, né, dessa maneira de ser, talvez isso seja algo que eu já carrego comigo, né, na minha essência, na minha construção. Mas talvez uma outra pessoa que vem do mesmo lugar que eu vim, que eu nasci, né, no caso Teresina, aí você percebe essa relação, eh, que como cada um pode agir. Isso é algo que eu já carrego comigo, mas verdadeiramente a grande maioria dos piauienses tem essa mesma característica, tem essa mesma maneira de ser, de agir, né? Então isso é algo que para mim é muito importante porque eu valorizo muito isso, né? Eu valorizo muito esse autocontrole, essa capacidade reflexiva, essa capacidade de transmitir uma mensagem que vai gerar, não uma ansiedade, mas vai gerar uma calmaria, sabe? Uma tranquilidade, assim. E então eu vou te afirmar que realmente isso é uma característica do ser piauiense, né? É, e para mim isso é uma coisa muito tranquila, assim. Eu fico muito feliz e tenho um orgulho danado, assim, de ser caboclo, sertanejo, nordestino, né? Eu Eu, gosto eu, eu, tô, demais disso. eu tô falando isso porque eu sou filha de uma que, cara, pode o mundo acabar e ela tá sempre equilibrada, sempre, sabe, sempre esperando as coisas acontecerem na hora que tem que acontecer, sempre com esperança, sempre tranquila. E todas que eu conheci são assim. A minha Sim, família toda parte dos piauienses, né? Que eu também tenho cearense, então assim. Mas a minha avó era cearense, mas a minha avó também era muito calma, então, mas só que o cearense é mais arretado, dizem, é e eu verdade. acho que é. E Porque o Sandra, cearense. é verdade, eu queria também aproveitar publicamente agradecer pelo o documentário, um filme maravilhoso. Eu sou apaixonado por documentário, eu amo conhecer histórias reais da vida como ela é. E você nos entregou um presente assim que foi genuíno, que foi fabuloso, que foi a entrega desse filme. E foi uma experiência maravilhosa, assim, foi algo para mim muito importante ver história de mulheres arretadas, mulheres nordestinas, reais. E isso foi algo assim que me impactou muito e eu quero aproveitar e te agradecer publicamente porque você dá grandes contribuições resgatando histórias de mulheres, não só de mulheres, mas histórias de um modo geral. E isso você faz assim com maestria, né? Esse protagonismo e tendo aí o cinema, o audiovisual como um aliado em tudo que você se propõe. E muito obrigado mesmo. Aquele filme foi maravilhoso, foi algo fenomenal. Eu amei conhecer
as histórias dessas mulheres. Olha que vai vir uma novidade que você vai amar mais ainda, mas eu não posso falar agora, porque o lançamento da novidade é em julho, mas é uma novidade que tem a ver com essa pauta da mulher nordestina. E assim, você está falando, eu é que agradeço, porque você está sempre prestigiando o nosso trabalho. E assim como você, eu sou ativista dos direitos humanos e eu uso a minha arte, que é a produção audiovisual, para esse recurso, né? Para transformação social. Por isso que eu não tenho nenhum tipo de vaidade e nem almejo que o meu filme vá para as salas de cinemas, que eu seja reconhecida, porque não é o X da questão, né? O X da questão é realmente você dar voz, você mostrar que existem aquelas pessoas, que existem aquelas histórias e que aquelas histórias podem ser exemplo para outras histórias, inspiração, né? A gente se inspira, por exemplo, em você quando a gente conhece a sua história de vida e olha para você um vencedor, um cara que, estudou muito, que tem muita cultura, muita intelectualidade. Então, quando a gente olha para você e fala, cara, ele conseguiu, você consegue. Quando você olha para mim, que venho de abandono, extrema miséria, né? Abandono intelectual, abandono emocional, fome, e aí você vê eu alcançando, atingindo os meus objetivos com muita luta, né? E agora ainda tem a questão do etarismo, que a gente que está mais velho ainda sofre essa questão. E eu estou aí, eu estou na luta, estou sempre na ativa. Então, quando as pessoas olham para mim, olham para você e para pessoas como nós, elas olham como uma maneira, elas se inspiram. Então, Um por exemplo isso de superação, né, Sandra? por isso que é importante a gente falar dessas pessoas, por isso que é importante a gente mostrar que mulheres nordestinas como a Numa Ciro, que é uma grande intelectual, uma grande artista, sabe? Então, assim, a gente pega uma Neidinha Rocha, que ultrapassou, né, tantas coisas e hoje é uma das cantoras mais A reconhecidas. nossa grande Noélia Albuquerque, do Cá Entre Cliques, que é quebradeira também, da Universidade das Quebradas, que hoje fez o caminho inverso. Noélia está morando em Aracaju, Sergipe, é filha de nordestinos, né? E está lá construindo uma história linda, lá apoiando várias causas da cultura sergipana, em especial a tia Cássia Maria no campo da música, e eu tenho acompanhado essa história de perto, e então isso é louvável, porque aquele que não sabe de onde veio, Sandra, não sabe para onde vai, porque a verdade é filha da história, e precisamos contar a nossa própria história, precisamos trazer essas memórias, aquilo que dá esperança. Por isso que a gente narra isso de uma forma tão acalentada, tão calorosa e tão poética. É por isso que você faz brilhantemente o Sarau Porreta, né? Porque o Sarau Porreta cria, né, esse lugar de acolhimento, esse lugar que eu falei lá atrás de sociabilidade, né? E a cultura, ela tem esse papel, que é um papel fundamental, que é aproximar todas as pessoas. E ela transforma através desses encontros. A gente muitas das vezes não teve amor da família, não teve um pai presente, uma mãe presente, um abraço da família, mas aí quando a gente entra para a cultura e conhece tantas pessoas incríveis que a gente tem como irmãos, né? Por exemplo, eu e você, a gente se conhece há 10 anos, então tem um respeito, tem um afeto, tem, né, toda essa troca, e isso faz a gente, sabe, ter mais saúde mental. Porque todo mundo quer ser amado, mesmo que seja amado por amigos. Você não precisa ser amado pelo teu pai, pela tua mãe, nem ter um parceiro, né, que te ame. Mas se você é amado como ser humano, amado, tiver amigos de verdade, parceiros que te respeitam, que te admiram, que te amam, você consegue ter um pouquinho mais de equilíbrio na sua condição mental, né? Porque não é fácil você ser sozinho. Então, a Tem um ponto de arte apoio, né, Sandra? e a arte nos dá isso, a cultura nos dá isso, porque nos dá muitos safados também, que também vêm para dar rasteira na gente, mas também dá muitos amigos. Então, é a gente saber separar o joio do trigo e seguir adiante, né? Então, Kadosh, muito obrigado pela sua entrevista. Poxa,
Pena que a gente está acabando. Eu quero agora que você fale um pouquinho do que você está fazendo, aonde a gente te encontra, e fale um pouquinho de você e deixe a sua mensagem. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade desse bate-papo, dessa boa prosa, deliciosa, maravilhosa. E segundo, atualmente eu estou envolvido com diversas ações no campo dos direitos humanos, aqui enfatizando política pública voltada para a população, para a comunidade LGBTQIAPN+, colaborando ali, cooperando com a organização Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, que é uma organização que completou agora 30 anos de luta pela dignidade de trans e travestis, de pessoas em situação de risco social e vulnerabilidade. E, para além disso, desenvolvendo um projeto, né, que é fruto da minha experiência no campo da saúde pública, na defesa do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, e na Política Nacional de Cuidado e Promoção de Saúde Mental, que é a Oficina de Cuidados e Afetos, que é dentro de um projeto, um projeto político, pedagógico e metodológico, e eu venho desenvolvendo essas atividades em conjunto com os meus estudos atualmente. Na licenciatura em teatro, eu estou cursando EAD, na modalidade EAD, lá no Polo de Feira de Santana, no estado da Bahia, e né, ainda me sinto parte, como um eterno quebradeiro, hoje como ouvinte da Universidade das Quebradas, todas as terças-feiras, lá na Escola do Olhar, no Museu de Arte do Rio, e pela vida, né, pela arte, pela vida, pela cultura, por tudo aquilo que há de melhor aí, o que eu puder fazer para melhorar esse país. Não vou medir esforços, estou aí à inteira disposição. Obrigada, Kadoshi. Um beijo. Um beijo. Sou a luz na estrada e na campina, sou a força da mulher nordestina, carregada de jeito e de valor. Sou a gente que sonha e vive amor, sou guardado no seio da memória, ameríndio cumprindo sua sina.